Em meio às montanhas do sul da Itália, entre ruas silenciosas e histórias esquecidas pelo tempo, nasce um homem que jamais buscou ser lembrado. E talvez seja por isso que ele se tornou inesquecível. A vida de São Geraldo Magela é uma vida muito simples. Geraldo nasceu de uma família simples e viveu em uma cidade muito simples. Ele era filho de um alfaiate, o seu pai se chamava Domingos Magela e sua mãe Benedita Galela. São Geraldo Magela nasceu no dia 6 de abril de 1726, numa cidade muito pequena da região da Basilicata, chamada Muro Lucano, na Itália. São Geraldo possuía 3 irmãs, mas perdeu o pai muito cedo. Supõe-se alguns historiadores que o pai dele não tenha vivido muito. Domingos Magela provavelmente faleceu por volta dos 40 anos de idade e deixou a família pobre, em necessidade. Ali, São Geraldo então passa a cuidar de sua família e ele herda a profissão, o ofício do pai, se torna também um alfaiate. Quando era pequenino, tive que aprender a trabalhar. Eu oferecia tudo a Jesus já de pequenino. E a partir daquele momento, ele começa a sustentar a sua família, mas já sente no seu coração o desejo de seguir a Deus mais de perto. E foi aqui, em Muro Lucano, que Geraldo recebeu o batismo, fez sua primeira Eucaristia e deu seus primeiros passos em uma vida inteiramente oferecida a Deus. Ele vai servir ao bispo da Lacedônia e sai de Muro Lucano, isso por volta dos 16 anos. Quando ele estava uma vez era um canônigo, um obispo, ele uma vez foi ao poço d'água a pegar água. Quando ele pegou na chave que caiu. Ele perdeu a chave do convento, né? Perdeu a chave da igreja, do convento, e ele amarrou o menino Jesus e jogou lá dentro do poço e puxou, né? A imagem, ela trazia as chaves, né? Geraldo trabalhou, serviu e sofreu. Em cada gesto simples encontrava um caminho para Deus. Seu maior desejo era pertencer inteiramente a Ele, mas foi rejeitado, considerado fraco, incapaz e pequeno. Mesmo assim, nunca desistiu. Quando o bispo falece, retorna a Muro Lucano, ali bate nas portas das instituições religiosas, mas principalmente dos capuchinhos. Ele tinha um tio de capuchinho, que eu acho irmão da sua mãe, eu acho. Ele era tudo fraco e disse, não, tu não podes vir conosco porque tu não tens força, não tens saúde. Mas ele, como sempre persistente, como sempre uma pessoa que buscava com intensidade viver a sua vocação, não desiste naquele momento. Ele continua a pedir a inspiração de Deus, continua a buscar a sua vocação, até que acontece em Muro Lucano as missões redentoristas. Ele queria, então os redentoristas passaram por a sua casa e a sua mãe fechou com a chave lá no quarto e ele por a janela passou e escapou detrás dos redentoristas. Deixou a sua pequena cidade de Muro Lucano
com a sua frase conhecida, né? Fujo para tornar-me santo, né? Talvez aquele bilhete tenha doído muito no coração de sua mãe, de suas irmãs, mas foi a determinação que ele buscou e foi o que ele viveu já na vida consagrada. Quem recebe ele naquele momento era o chefe da missão, o padre Cáfaro. E o padre, insistindo para que ele voltasse, mas também com a insistência dele, acaba aceitando o pequeno jovem, mas escreve: envio mais um irmão que será inútil para o trabalho. E aí ele entrou na congregação redentorista em Deliqueto, onde ele viveu a vida missionária, assim com muito ardor, com muito afinco. Para Geraldo, não existia o pequeno. Tudo era oportunidade de fazer a vontade de Deus. E foi nesse silêncio que o extraordinário começou a acontecer. Histórias surgiam, curas inexplicáveis, gestos impossíveis. Uma presença que tocava vidas, mesmo sem querer ser vista. Mas talvez seu maior milagre tenha sido o amor. Um amor que acolhia, que protegia, que permanecia, especialmente nos momentos mais frágeis da vida. E São Geraldo passa então a viver naquela comunidade, realiza sua profissão religiosa, se torna um irmão missionário redentorista, visita os enfermos, cuida das pessoas, acolhe quem precisa de ajuda, promove as vocações. Assim foi a vida de São Geraldo na congregação. Uma vida muito simples, mas muito doada, muito partilhada, com uma sensibilidade assim gigantesca para com os mais empobrecidos. Tanto que Geraldo já era chamado de santo muito antes de ser proclamado santo pela Igreja, né? Um coração marcado realmente pela partilha, um coração onde Jesus Eucarístico era o centro. E surpreende a toda a comunidade religiosa pelo seu zelo, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua piedade. Ele é uma grande estrela, uma luz que ilumina a vocação religiosa. Momento forte della sua azione è il periodo della carestia, ecco, e dell'inverno molto rigoroso. Ogni giorno in portineria qui arrivavano 200 poveri, erano accolti da San Gerardo con il pane che lui riusciva a procurare non si sa come, qualche volta prendendolo anche dalla dispensa della comunità, ma poi non so come riusciva a rifornire la dispensa di comunità del pane necessario, ma poi soprattutto dando catechesi, evangelizzazione, incoraggiamento, animazione per i più poveri. E um dia, passando por um lugarejo, ele encontra uma senhora muito triste, desesperada, porque os seus barris de vinho da safra que ela havia colhido com tanto trabalho haviam se perdido, estavam azedos como em vinagre, e o mau cheiro era intenso. São Geraldo tranquiliza aquela senhora e sua família e, retirando uma pequena imagem da Imaculada Conceição, coloca em contato com os barris de vinho. Ali São Geraldo transforma o que é azedo em novo aroma e em novo sabor. Não por si próprio, mas pela ação de Deus. Porque Jesus mesmo disse: aqueles que creem, aqueles que acreditam em mim, farão obras maiores do que as minhas. Quali sono, ecco, i fatti sono, ripeto, sono tanti, da quando per esempio aiuta degli operai che avevano difficoltà a trasportare delle travi, lui si fa carico delle travi e le trasferisce, oppure quando rappacifica delle famiglie che stavano in guerra tra di loro, le riconcilia. Sono davvero numerosi i fatti. Ele tinha já o dom de percepção do coração da pessoa, e ele ia, quando ia, ao mesmo tempo que passava,
ele, quando eu sentia no coração que algum estava em pecado ou algo, então ele dizia. Então São Geraldo é uma pessoa simples, um alfaiate, um porteiro, depois o irmão das causas gerais da casa, né, das coisas mais simples, e ele ter essas grandes graças de Deus acontecendo na vida dele, né, que são os inúmeros dons que foram a partir da vida, da experiência dele acontecendo. Destaca nessa vida de Geraldo na congregação, até antes também, né? Seu amor à Eucaristia, sua devoção à Santíssima Virgem Maria e a sua amizade incondicional que ele tinha com Jesus, que ele chamava de meu grande amigo, né? Diante do Santíssimo, certamente ele renovou inúmeras vezes a sua comunhão espiritual com Jesus. Tanto é que diz a história que dormia atrás do Santíssimo Sacramento, dentro da igreja, onde era o mais próximo possível com o seu mestre. E São Geraldo conhece uma jovem que desejava ser religiosa, chamada Néria Cagiano. Ela desejava a vida consagrada, mas vinha de uma família muito pobre. São Geraldo logo se empenha em ajudar a moça. E ali ele consegue quase que o dote necessário para ela entrar no convento das monjas redentoristas. Ela entra no convento, mas ainda não tinha vocação específica. Então, ela começa a falar das monjas, a falar dos religiosos e fala inclusive de São Geraldo. E ali nasce um santo acusado. Néria disse que ele trocava olhares com uma certa Nicoleta e que vivia muito próximo a ela. Santo Afonso, por sua vez, prudente como era, acolhe aquela acusação e chama São Geraldo. São Geraldo, diante do seu fundador, não diz uma palavra e, por isso, recebe 3 castigos. É proibido de receber a comunhão eucarística. Também recebe a punição de não ter contato com pessoas fora da congregação e também não podia mais sair do convento. Ele aceita, mas em silêncio. Néria Cagiano, a moça de quem dizíamos, caiu enferma e, temendo a morte, decide se retratar. Ela escreve uma carta, inocentando São Geraldo Magela. Esta carta chega até Santo Afonso de Ligório, que mais uma vez chama o jovem religioso para tentar entender o que havia acontecido. Ali, São Geraldo diz a Santo Afonso que um religioso jamais deve se defender. Um bom redentorista não se defenderia. Aceitaria tudo com resignação, humildade, e aponta os textos do próprio Santo Afonso, que se surpreende ao ver como ele era obediente. La vita di San Gerardo davvero è ricca di miracoli. Cito soltanto uno che è in qualche modo collegato a questa sala dei fiocchi, no? Praticamente tutto nacque dalla visita che lui fece a un paese qui vicino. Ecco, lasciando la casa aveva dimenticato il fazzoletto nella casa di una ragazza che aveva difficoltà ad avere una gravidanza, a diventare mamma. San Gerardo è inseguita da questa donna perché ha dimenticato il fazzoletto e lui le risponde: tieni pure il fazzoletto per te, toccati il grembo ogni tanto e vedrai che il Signore esaudirà il tuo desiderio. A família se encontrou em necessidade na hora do parto. Lembrando-se do lenço de São Geraldo, aquela mãe pede de volta aquele objeto que pertenceu a uma pessoa que viveu intensamente o amor a Deus. Abrindo o lenço sobre si, a criança nasce bem, nasce segura e cresce feliz. Por isso São Geraldo é chamado o padroeiro das mães, das gestantes,
e logo esta fama de protetor da vida se espalhou pelo mundo inteiro. E acho que uma questão muito particular é a questão que ele tem com as mães, o lencinho, né? E uma amiga pessoal e de infância que não podendo engravidar, eu levei um lencinho, eu tinha um lencinho que eu havia ganhado, eu levei e ela também tocou a pedra d'ara da minha igreja, que tem uma relíquia de São Geraldo Magela, e depois, um mês depois, ela me ligou dizendo que havia conseguido engravidar. Então acho que isso é muito forte para mim. Minha mãe teve um problema de parto e como meus pais tinham devoção a São Geraldo, naquela dificuldade do parto, me consagraram a São Geraldo Magela. Daí o nome Geraldo no meu nome, né? Vinícius Geraldo Ponciano. E meus pais sempre atribuíram isso como um milagre de São Geraldo. Por isso, muitas mães levam até Mater Domini, na Itália, onde o santo faleceu, as vestes, os sapatinhos, as roupinhas de seus bebês, em agradecimento àquele que alcançou a graça da vida para elas. Praticamente lui è passato in tutti i villaggi vicini, ecco, Oliveto, Senerchia, Colliano, Contursi, San Gregorio Magno, sono tutti paesi legati alla sua presenza soltanto a partire da agosto del 1755, quindi un mese prima della sua morte, ha avuto questa manifestazione dolorosa della tubercolosi che lo ha costretto a girare, cioè a risiedere a Mater Domini. Quando ele estava já com a tuberculose, o mandavam para pedir para a comunidade. Ele estava mal, ele dizia, se é obediência, ele ia, estava já mal, mas ele ia, porque ele fazia já milagres, então a gente doava mais. São Geraldo faleceu apenas aos 29 anos, em 1755, em Mater Domini, na Itália. Na sua cela simples, humilde, ali ele repousava, mas entregou a sua alma ao Senhor, no silêncio, na solidão, como uma chama que se apaga nesta vida, mas nasce na outra. São Geraldo se tornou mais conhecido do que Santo Afonso, o fundador da congregação, porque a sua proximidade com os humildes era tão grande e tão extraordinária que muitos acorriam a ele, a sua intercessão. Eu não tenho dúvida de que São Geraldo também é um grande intercessor no sentido vocacional. Ele que enfrentou tantos desafios, teve que pular a janela de casa para seguir o que sentia, aquilo que vinha de Deus. Por isso é um santo muito conhecido, muito aclamado e muito popular. Qual era il suo modo di avvicinare la gente, che ancora oggi affascina di questa figura? Era un modo, come dire, innanzitutto era una trasmissione della gioia del Vangelo, mi sembra questo importante, è una sua caratteristica che poi esprime nelle lettere, in invito continuo all'allegria, alla fiducia nel Signore, alla grandezza del Signore che ci ripaga di ogni sacrificio ed esaudisce le nostre preghiere al di là di ogni nostra attesa. E no Brasil algo interessante acontece. No Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, além de ser conhecido como padroeiro das mães, das gestantes, das crianças pequenas, lá naquele santuário, São Geraldo também intercede pela casa própria. Por isso muitos devotos levam até aquele lugar
até o altar de São Geraldo uma miniatura de uma casinha, agradecendo a graça recebida. São vários os motivos que ele tem para ajudar, e são vários também os que o procuram para serem ajudados. A todos São Geraldo recebe, e não tenho dúvida também de sua poderosa intercessão junto a Jesus e junto a Nossa Senhora. Não faltam em Minas Gerais pais e mães que um dia, como os meus pais, foram à Basílica de São Geraldo, pediram uma graça e alcançaram. E até os dias de hoje, naquela basílica que se encontra em Curvelo, no coração de Minas, tem relatos de milagres atuais. Todo dia tem lá um milagre. São Geraldo fez muitos milagres no passado, né? Mas continua fazendo hoje, nos dias atuais. Graças a Deus. És irmão entre os irmãos, apaixonado por Jesus, encantado por Maria, viveste em tudo a vontade do Senhor. És o santo, nosso santo, intercede lá dos céus, roga a Deus por todos nós, os missionários de Cristo Redentor.